Bom dia. Já foram passados, né, os avisos da casa, então os cursos já estão rolando e a gente vai iniciar nossa palestra de hoje com a leitura de sempre do Jesus no dia a dia, no teu dia a dia, e obsessões e obsessões. De fato, a influência negativa que alguns espíritos exercem sobre algumas pessoas, a que chamamos de obsessão, é um grave problema a ser sanado. Mas há outros tipos de obsessão, que não podemos deixar de considerar, porque também são um grave problema. Um pensamento fixo em determinada coisa, um ciúme doentio da pessoa amada, o desejo incontrolável do sexo irresponsável, a superproteção aos filhos, não permitindo que caminhem com as próprias pernas, a ociosidade sistêmica, que nos algema a inutilidade. Inegável que essas situações também podem receber a definição de obsessões. Muitas vezes nos tornamos obsessores de nós mesmos. Desenvolvemos a auto-obsessão para, posteriormente, sofrermos a obsessão espiritual. Não é o obsessor que simplesmente vem, somos nós que o chamamos. Reflita, se não é na atualidade um obsessor do filho, da esposa, do empregado, dos trabalhadores do centro, caso perceba essa realidade, mude rapidamente sua condição. Essa foi a leitura de hoje. E assim eu convido a quem se sentir à vontade a fechar os olhos, a mentalizar o Mestre Jesus, a nos ligarmos a Deus e assim agradecendo essa nova oportunidade de aprender, essa oportunidade talvez seja até a nossa primeira oportunidade de ser espírita, de aprender sobre os ensinamentos de Jesus e que mais que isso possamos utilizar no nosso dia a dia, em toda a nossa encarnação, que possamos melhorar a cada dia, que nesse momento esquecemos de todos os nossos problemas, que possamos aprimorar a nossa fé e que tudo que seja posto diante de nosso caminho a gente pense, que nos recordemos dos ensinamentos do Mestre para assim fazer também, assim como ele fez, como ele nos exemplificou, e que assim seja, graças a Deus. Hoje a palestra é do nosso amigo Pedro, né? Pagar o mal com o bem. Bom dia a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema aqui, ó. É um tema que é um pouquinho espinhoso. Por quê? A gente precisa aprender, a gente precisa progredir para poder praticar.
E Jesus deixa para a gente todas as informações, mas ele não deu prazo. Falou, olha, tem que ser até tal data, até tal dia. Ele simplesmente deixa e pede para que a gente se aprimore constantemente para praticar. E este aqui é um tema bem curioso. Porque ele começa no Evangelho: amai os vossos inimigos. E quem não tem inimigo aqui? Levante a mão. Todos nós temos inimigos. Eu tenho por hábito de não chamar de inimigo, eu chamo de adversário. Porque, marqueteiramente falando, fica mais fácil. E o primeiro tópico deste capítulo é pagar o mal com o bem. Então a gente vai entender um pouquinho e vai pensar, procurar desenvolver uma ideia de como nós nos aprimoramos para fazer isso. Para começar, precisamos entender quem é o inimigo. Então, o que é inimigo? É o que odeia alguém, que procura prejudicá-lo. Logo, você tem vários. Você tem aquele que faz aquela causa, né? Aquele incômodozinho pequeno. E você tem aquele que está poderoso. Né? Ainda consegue causar destruições enormes. Então, entendendo isso, quem odeia e quem prejudica, isso é inimigo. E aí nós temos que analisar esse inimigo. E nós vamos olhar para uma situação que é quanto à natureza deste inimigo. Eu tenho aqueles que estão aqui, e quando eles estão no modo encarnado, convive lado a lado, com as mesmas condições, com as mesmas limitações, com os mesmos desafios. E eu tenho aqueles que estão desencarnados. E aí a condição muda. Eu estou aqui na condição A e este aí desencarnado na condição B. Portanto, estejamos preparados e conhecedores desses também. E aí, Jesus traz o grande desafio para a gente. Pagar o mal com o bem. Eu já consigo fazer isso? Seja sincero. Não fala para mim não. Olha para dentro, pense que agora começou o nosso questionamento interno. Eu consigo fazer isso? Alguém me dá uma porrada, e eu coloquei uma bem pesada mesmo, né, que é para chocar. Porque pode ter aquela porradinha, aquela fofoquinha, são coisas leves. Aquele puxado de tapete, coisa leve, só balancei para não cair. Com essas coisas leves ou pesadas, eu consigo dar a mão e arrastar? Pensemos. Porque Jesus traz para a gente o seguinte: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. E ele fala, olha, reflita. Eu, Jesus, porém vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que caluniam e perseguem, para seres filhos do vosso Pai que está no céu.
que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e vira a chuva sobre os justos e injustos. Olha o pedido do camarada. Pensa no que ele está te pedindo. Pensa no desafio que Jesus coloca. É fácil ou difícil? Tem lugar aqui e tem aqui na frente. Ó. Você está aqui. Então, amai os vossos inimigos é um tanto quanto desafiador. Fazer o bem aos que vos odeiam é desafiador. Mas olha só, orai pelos que perseguem e que caluniam. Já é mais fácil. Você veja aqui, por mais que seja um desafio imenso que Jesus coloca para a gente, ele cria facilitadores. Ele não fala assim, olha, você pega aquele que te odeia, que te sacaneia, que te derruba, que é todo mal para você, vai lá, abraça e beija, e vira amigo dele. Ele coloca o que você precisa fazer, mas no meio do que você precisa fazer, ele dá de uma coisa que dá para fazer, que é orar. Ore por aqueles que estão te prejudicando. Ore por aqueles que ainda estão na condição de causar dor. E ele complementa essa ideia com o seguinte: se só amardes o que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem assim os publicanos? Ou seja, vamos tirar ali o publicano e colocar o bandido. Bem pesado, né? Bandido. Bandido também não ama? Só que ele ama quem? Os dele. Então, se a gente amar só aquele que está conosco, que pensa igual, que caminha igual, que faz tudo igual, que está ali do nosso clã, o que eu estou fazendo diferente? Nada. Se você saudar apenas os vossos irmãos, o que você faz de especial? Nada. E aí ele complementa: eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino do céu. E olha que assim, ele colocou só essa é só uma lição, é só um exemplo, é só um trechinho da vida que ele deixou aí. E já dá para a gente mergulhar numa profundidade imensa. Porque ao mesmo tempo que ele pede para a gente amar os nossos inimigos, ele cria condições facilitadoras para isso. E um detalhe, ele dá a medida que a gente tem que aplicar. Então, a sabedoria de Jesus, nas suas lições, consiste em dizer o que eu tenho que fazer, mostrar como eu tenho que fazer e dar a medida. Então, portanto, você não tem desculpa para não fazer. Porque, às vezes, a gente, quando passa alguma coisa, a gente fala, faz assim. Mas você não diz como você vai medir para saber se está certo ou está errado. Jesus diz. Olha para a justiça dos outros. A sua tem que ser perfeita, tem que ser melhor do que todas as outras que você enxergar à sua frente. Se não for melhor,
Você não está praticando. Esse é o grande desafio. E essa é a forma que ele traz para medir. E aí, a leitura inicial nos trouxe aqui um tema que nós convivemos constantemente. E aqui a gente vai refletir um pouquinho. O que alimenta essa relação de inimizade? O que faz com que ela se perdure? O que faz que ela seja tão latente no meu dia a dia? Pega o tema de abertura, obsessão. Conecta esse tema de abertura com as duas naturezas do inimigo. Você encontra alguma coisa aqui nessa imagem? E aí nós precisamos entender. Essas relações, elas se mantêm, elas se retroalimentam, elas perduram por duas razões básicas. As dívidas que eu trago do meu passado e as atitudes que eu tomo no meu presente. Do meu passado eu trago várias coisas, mas eu trago agressões físicas, eu trago vícios, eu trago violências morais, eu trago ódios. Quem trabalha na reunião mediúnica, na sala mediúnica, sabe muito bem do que a gente está falando aqui. Quem não trabalha, pensa, olha para os fatos que acontecem ao seu redor, vai entender também. E aí, se não bastasse, eu tenho minhas atitudes atuais. Ainda tem aqui as vinganças. Aí eu tenho o desrespeito. Se eu não respeito o meu amigo, e se esse meu amigo não estiver num grau de progresso maior que o meu, a gente vai ampliar. Como nós estamos todos numa condição bem parecida, porque aqui é um mundo de provas e expiações, portanto, todo mundo que está aqui ou está testando a sua vontade, ou está aqui reparando coisas que você fez lá atrás. Então pensa que a condição desses espíritos todos é a terceira ordem. Isso está lá no livro dos espíritos, na classificação dos espíritos. Dá uma lidinha lá na terceira ordem, para você saber onde você se encaixa. A coisa vai perdurar. Porque nós ainda causamos injustiças. Lembra que Jesus pede que a justiça seja mais perfeita que a justiça do outro. É isso que ele pede. Como a minha justiça não é perfeita, mais perfeita, melhor do que a justiça do outro, eu ainda cometo injustiças. Porque quando eu olho para uma situação X, se for o meu filho, tem peso diferente. Mas se for com o filho do Davi, porrada! Então, veja aqui. A nossa justiça ainda permite causar injustiças. Nós não estamos falando aqui da justiça deste país, não. A minha justiça tem que ser melhor que a justiça desse país. Porque quem fez a justiça desse país, quem escreveu as leis orgânicas que regem, regimentares, foram homens. E a minha justiça tem que ser melhor que a justiça desses homens. Independente do meu estado. Independente da minha raça, da minha cor, se eu sou careca ou não, se eu sou gordinho ou não, se eu sou alto ou não, se eu sou baixinho ou não, tem que ser melhor. Eu ainda crio marginalizações. Quantas vezes a gente não olha para o outro e só por olhar para o outro eu já discrimino e jogo ele na lata do lixo? Várias vezes. Várias vezes. Eu ainda sou desonesto. Quem aqui não teve a tentação do suborninho no guarda? Coisa pequena. Tem guarda aí que você suborna com R$5. Mas não é o R$5.
É a atitude. Quem comete um deslize com R$5, vai cometer um deslize com R$100, com R$1.000, com R$10.000, com R$1.000.000, porque é tudo real. Veja. E ainda somos desleais. Por vezes, muito desleais. Eu posso não me afinar, porque a gente não vai afinar com todo mundo. Eu posso não me afinar com uma determinada pessoa. Mas eu tenho que ser leal àquilo que é correto. E às vezes a gente não é. Porque eu gosto de um tranqueira, eu sou leal a esse tranqueira. E eu desafino com um que é alinhado, que é gente boa, mas não é gente boa para mim, aí eu sou desleal. E as relações, se a gente volta para pensar nos slides anteriores, você vai ver que ela dá um monte de linhas, um monte de cruzamentos energéticos, fundamentado nas duas naturezas. Enquanto nós estamos aqui, se você não está vendo o meu rosto, você não vai perceber minhas expressões, a não ser que você seja aquele que peguei a sua ideia, ó divino guru. Mas como a maioria não é, você não percebe. A não ser que a gente tenha aqui, ó, olho a olho. Que aí falei uma coisa, pensei outra, manifestei. E aí ele pega. Mas se tiver aqui uma parede, ele não pega. Porém, energeticamente, cria-se as relações. Daí a gente tem um monte de atritos no nosso dia a dia. E você não sabe por quê. Pensei mal de você. Ele vai receber isso. Você quer ver? Já ouviram falar que o universo devolve o que a gente quer, não é isso? Só que a gente só aplica isso quando a coisa é boa. Só que está escrito lá que o universo devolve para você o que você quer. De bom? Não. Para aqui, ó. Devolve o que você quer. Então, se eu penso negativo, se eu emano uma ideia ruim em relação a alguém, não é ele que devolve, é o universo, tá? Eu camuflei. Ele não faz parte do universo? Ele não faz parte da natureza? Ele vai perceber. E o que ele vai devolver? O que eu pensei. Pensei mal, recebo mal. Pensei o bem, recebo o bem. Só que na nossa regra de espírita, isso a gente chama de lei de ação e reação. Se eu aplicar nessa lei de ação e reação a lei da física, qualquer movimento que eu faço, eu gero uma ação. A reação, ela é de igual intensidade ou de intensidade superior. Portanto, o que Jesus está pedindo para a gente lá atrás, muito antes de descobrir a regra da física? Muito antes de a gente descobrir essa relação de ação e reação. Que a gente seja esperto, inteligente, que a gente trabalhe a nosso próprio favor. Só isso. Portanto, eu não preciso ter inimigos. E aí a grande pergunta, o que é amar os inimigos? Está lá no Evangelho. Ninguém pode depositar confiança em uma pessoa sabendo que ela te quer mal. Mas é necessário exercitar o perdão. E aí, para fazer isso, ou seja, a pessoa me quer mal, eu sei que ela me quer mal. Como que eu vou exercitar o perdão? Montar estratégia. Porque a vida é feita de estratégias. Você faz estratégia para tudo. Até para pegar o ônibus. Para levantar. Quem não coloca lá um despertador e uma soneca? Estratégia. Eu sei que eu preciso levantar, mas eu quero dormir um pouquinho mais. O que é que eu faço?
coloco 2 despertadores. Um às 6 e outro às 6h15. O que eu estou fazendo? Me enganando. Mas é estratégia. A vida é feita de estratégias. Monte a sua para resolver os seus problemas com os inimigos. Vamos começar o exercício, então. Se eu fui ofendido, o que eu faço? Vai ser fácil o primeiro dia? Não. Mas eu tenho que começar a exercitar. Se a gente já estivesse fazendo tudo isso, a gente não estava aqui, tá? Com certeza. Se estamos aqui é porque a gente está aprendendo. Então eu preciso exercitar. Fui ofendido, engulo o sapo, deixo passar um tempinho, vou digerindo e vou preparando o perdão. Fui caluniado. Eu tenho que ser indulgente. Eu tenho que pensar que quem calunia é doente. Aí eu volto lá para uma coisa que eu adoro, que chama-se VDV. O que é o VDV? Vícios, defeitos e virtudes. O que é isso? Você se autoanalisar. Faz a listinha de vícios que você carrega, físicos e morais. Faz a listinha dos seus defeitos e das suas virtudes. Identifica cada um dentro de você. E aí você vai descobrir que quem calunia tem um vício. Se tem um vício, é um doente. Se é um doente, precisa de tratamento. E uma vez que eu penso desta forma, eu posso ir no seu médico para lá dar o tratamento. Pelo menos eu não vou atrapalhar. Eu faço as minhas orações e peço para que ele se recupere. Fui agredido. Eu tenho que ser compassivo. Jesus não fala lá, se tomar uma pancada na face direita ou da esquerda. Eu faço diferente. Quando eu tomo na direita, eu recuo. Não vou querer da esquerda. Eu deixo lá para depois. Fica lá. Vai pensar o que você está fazendo. Eu não sou saco de pancada. Mas eu não revido. Lembra da estratégia? Estratégia. Quando eu for Jesus, bate de novo, bate aí. Pronto, acabou. Mas eu não estou lá no Jesus ainda. Olha, eu estou longe. Então, se bateu daqui, eu recuo, monto a minha estratégia. Deixo lá a pessoa. Deixo o outro lá. Fui invejado? Tem que ser tolerante. Porque quando eu olho de novo para quem tem inveja, eu vou lembrar que é um doente. A inveja é um dos vícios que a gente carrega. E aí nós vamos encontrar aqui a invejinha branca e a invejinha preta. Eu não sei quem criou isso, tá? Mas existe. E nós consideramos que a invejinha preta é pior. Hoje dá prisão. Porque é racismo. Não é? Então é pior, né? Tem a invejinha branca, eu vou. Com a invejinha branca de você. Não é assim que a gente faz? Ah, eu tô com invejinha branca. Eu acho que é normal. Então, se é normal eu fui invejado, o que eu faço? Ema, meu querido. Segue aí o teu caminho que eu vou seguir o meu aqui. Porque é normal, né? Adoro uma invejinha branca, eu também tenho invejinha branca. Oxe, se não tem. Veja aqueles carrão lá no Instagram. Nossa, né? É assim. Então, precisamos começar esse exercício. Devagarzinho. Por quê? Porque quando eu começo a fazer esse exercício, eu vou reconhecer uma coisa, que eu sou pivô do problema. Ai, mas você, coitado. Não, eu sou pivô do problema. Se eu tenho um adversário, se eu tenho um inimigo, ele não começou do nada. Se você é minha inimiga, porque eu te sacaneei. Porque se eu não fizer isso, não vai ter inimizade. E podemos ir para trás, tá? Porque talvez aqui nós estejamos olhando só para esta encarnação. Fala para mim o que você fez no verão passado. Vamos ver se você não tem aí
algumas criações. É isso. Quando eu reconheço o pivô do problema, meio caminho andado. Quando eu compreendo que o outro tem as mesmas dificuldades que eu, meio caminho andado. Porque ele não é diferente. Nós somos todos da terceira ordem. Quando eu respeito o outro como ele é, mais um passo. Por quê? Se ele é igual a mim, ele tem os seus problemas, as suas dores, as suas dificuldades, as suas necessidades, assim como eu. O que vai mudar é um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Você quer ver um exemplo da região? Quem mora em Jandira e pega trem, não tem a mesma dificuldade? Ou o trem passa para mim mais cedo do que para vocês? Passa vazio para mim do que para vocês? É a mesma dificuldade. Percebe? A vida é assim. Essa encarnação é assim. Todos que estamos aqui temos as mesmas dificuldades. O que vai mudar é como que eu trabalho diante dessa dificuldade que eu tenho. O meu inimigo trabalha diferente de mim. Às vezes eu trabalho igual a ele. Veja que eu trabalho igual a ele. E aí tem uma coisa que o Jesus pede lá, aquele facilitador. Ore. Ore pelo seu adversário, pelo seu inimigo. Ele não precisa saber. Ele não precisa saber que você está orando por ele. Só ore. Você não precisa falar para ninguém. Não precisa falar para a esposa, para o pai, para a mãe, para o filho. Não precisa vir aqui na entrevista contar. Simplesmente ore. Ore com o coração. Porque isso vai transformar esse relacionamento. Um passo mais profundo. Cria aí uma empatia. Empatia é tentar, que a gente não consegue, tá? Tentar se colocar no lugar do outro. A gente vai falar assim, não, você tem que se colocar no lugar do outro. Deveria. Mas para eu sentir exatamente o que ele sente, eu preciso ter as mesmas experiências, as mesmas vivências, estar no mesmo grau, em gênero, para poder eu sentir exatamente o que ele sente. Eu, por exemplo, tenho pavor de dentista, mas tem gente aqui que gosta de dentista. Grau diferente, né? Só de eu ouvir aquele barulhinho, só de eu imaginar, se não ouvir, imaginei o barulhinho do motor, ele dá uma tremedeira por dentro. Tem gente que vai tranquilamente. Veja que as experiências são diferentes. Portanto, por mais que você tente, você jamais vai viver o que eu vivo. Mas você pode se esforçar para compreender o que eu vivo. E aí você está criando o quê? Uma condição de aproximação. Porque quando eu aplico todos esses itens, eu estou quase colado. Criei a condição, lembra da estratégia? Estratégia, hein? Criei a condição, o que eu faço? Estimulo o exercício do amor. Faz 10 anos que pisou no tomate comigo. Depois de 10 anos eu consegui fazer. O que eu chego lá? Poxa, tudo bem? Não precisa nem falar da pisada de tomate. Começa um papo aleatório. Não fala de futebol porque a briga aumenta, tá? Falar de futebol, aí a briga aumenta. Mas fala de coisas aleatórias. Tá frio hoje, né? Se tá frio, ele também sabe que tá frio. Criou um bate-papo. E aí você começa a caminhar. Na cabeça do inimigo é assim, você tá doido, né? Você tá doido. Nossa, né? Ele deveria estar aqui me dando porrada. Tá aqui perguntando que tá frio. Pirou. Mas é assim mesmo. Deixa ele pensar que você pirou. Na verdade, você montou uma estratégia para chegar aonde você precisava. E por que
eu devo amar esse danado desse inimigo? Por uma razão simples. Se eu não faço isso, eu não quebro essa corrente que nos atrela há muito tempo. Lá no Evangelho diz o seguinte: reconcilia com teu adversário enquanto caminhas com ele sobre a terra. Olha a estratégia do Cristo de novo. Porque é muito mais fácil. Fogo aqui queima, fogo lá queima. Gelo aqui congela, dói, lá também. Veja que é a mesma condição. Então é muito mais fácil eu entender e ele entender e a gente romper e sermos verdadeiramente livres. Porque senão a gente volta lá para a leitura de abertura. Obsessão. Porque se ele for primeiro, eu estou frito. E se eu for primeiro, coitado dele. Porque, além disso, eu sou espírita. Eu sei pegar. Certo? É isso, gente. Por mais que pareça difícil, não é. Monte a sua estratégia. Porque você agora sabe que se não romper aquela correntezinha que prende a sua cadela, amanhã vai sofrer. Amanhã terá duros adversários. E Jesus não quer que a gente sofra. Por isso ele pede que a gente perdoe. Para que a gente ame. Para que a gente abrace os nossos adversários, os nossos inimigos. Resolva tudo. E aí, olha que interessante a gente refletir, pensar um pouquinho. Amar vossos inimigos significa que devemos ter para com o inimigo a mesma ternura que se dispensa a um irmão ou um amigo. Preciso chegar lá. Isso é amar os inimigos. Então, aquelas estratégias que a gente montou antes é para chegar aqui. Simples assim. E aí você fala assim, bom, eu amo o meu inimigo, então eu esqueci o que ele fez. Você perdoou? Reinaldão pisou na bola comigo. Eu esqueci que o Reinaldo fez. Sei lá, esqueci. Perdoei? Não, esquecer é anamnésia. Esta amnésia não me traz a condição de perdoar. Eu esqueci, deixo ele lá. Mas qualquer coisa eu fuzilo. Perdoar é quando você lembra do que foi feito, mas aquilo já não dói mais em você. Sei que o Reinaldo pisou na bola, mas lembra das estratégias lá? Ele é careca que nem eu, corintiano que nem eu, negão que nem eu, gordinho que nem eu, vive no mesmo mundo que eu. Eu sei que ele pisou na bola, ainda está aqui, mas não me incomoda mais, não dói mais. Isso é cura. Isso é cura. Porque a gente não vai conseguir abraçar aquele que é o nosso inimigo do jeito que a gente abraça o nosso filho, a nossa esposa, o nosso pai. Não vai. Porque os laços que nos conectam são diferentes, as afinidades são diferentes. Mas a gente prepara a solução ao longo do tempo. E aí, quando eu perdoei esse meu inimigo, eu sei tudo o que ele fez. Mas eu já superei, aquilo não me incomoda mais. E quando estiver incomodando, eu não perdoei. Eu esqueci. Esqueci, deixa lá. Por que eu faço isso? Porque agora sim, eu amo. E amar é construir relações salutares. Lembra que quando eu resolvo com o meu inimigo, eu quebro aquela corrente? Slide anterior. Quebra a corrente. Uma vez que eu quebrei essa corrente, nunca mais ela será colocada.
E aí eu criei uma relação salutar. E aqui para a gente pensar um pouquinho. Para os incrédulos, para aquele que acredita que é impossível amar o inimigo, é um contrassenso. Para aqueles que acreditam que Jesus falou bobagem, é um contrassenso. Ter sua visão somente no hoje, só no presente. Não estou pensando que amanhã o imbróglio continua. E não estou pensando que o imbróglio começou lá atrás. Não estou pensando que eu faço parte como origem desse imbróglio. Não tenho interesse nenhum em perdoar, em solucionar esse atrito, essas coisas que estão aí. Olha só, estou lá na amnésia, conservo rancor, deixo lá no cantinho. E aí a possibilidade de vingar é grande. Mas, para todos que estão aqui, que são espíritas. É ou não é espírita? Sim. Reinaldo, como que eu reconheço o espírita, Reinaldo? Fala aí para todo mundo. Reinaldo cansou de ouvir isso. Está lá no livro dos Espíritos, no comecinho, no Evangelho. Você reconhece um espírita pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Está dizendo o quê? Que você não é perfeito. Que você ainda escorrega aqui, está lá na terceira ordem, mas você se esforça para. Então, se eu me esforço para, eu sou espírita. Pode gritar aí fora para todo mundo. Você é espírita. Tem gente que vai achar que você é santo. É diferente, tá? Espírita não é santo. Você é espírita. Sendo eu espírita, visão do passado, no presente e no futuro. Eu falo para todo mundo que eu encontro nessa vida. Ó, na próxima eu não quero você perto de mim, não. A não ser que você progrida. Porque eu vou progredir. Essa é a minha meta. Quer me encontrar? Sobe a escada. É saber que as maldades fazem parte das provas que ele cumpre suportar. Lembra que aqui é o mundo de provas e expiações? Muitas dessas maldades são suas expiações. São provas. São coisas que você precisa experimentar para saber como que é. Por que isso? Porque muitas delas você fez. Quem aqui não despejou um pouquinho de óleo quente no ouvido do outro lá no passado? Eu fiz isso. Eu tinha prazer em despejar óleo quente no ouvido daqueles que eram meus adversários. Claro que eu fiz, gente. Não olhe do espanto, não. Você pode ter feito pior. Por que eu vou esquecer o meu passado? Ele existe. E se eu estou aqui ainda, não cheguei lá no Cristo, é porque eu fiz muita tranqueiragem. Facilidade de perdoar. Porque o espírita sabe que se não perdoar, não vai resolver. Então ele vai se esforçar. Vai doer aqui, vai doer ali. Demora um dia a mais, um dia a menos, mas vai perdoar. Não se queixa. E agradece a Deus pelo que está acontecendo. Porque tudo que acontece conosco agora é para ser agora. E se eu resolvo agora, não terá novamente. Estratégia. Muita estratégia. Então, se está aqui, resolve. Tem um ditado que diz o seguinte: se você fizer mal feito, tem que fazer 2 vezes. Faça bem feito. Faça bem feito. E quando eu olho para tudo isso, as minhas vicissitudes se tornam
mais suaves, menos amargas. Não vou dizer que é doce não, tá? Menos amarga, mais suave. Porque o amargo também é bom. Quem não gosta de um gilozinho? Tem gente que não gosta. Mas tem gente que gosta de gilozinho. Faz um bem danado. E aí, neste evangelho, traz para a gente uma reflexão. Uma coisa para a gente pensar. Amar os inimigos é a mais sublime aplicação do princípio da caridade. Então, para você que adora o social, vai lá, ajuda, cesta básica, sopa, roupa, frio, faz a revolução. Para você que adora trabalhar no passe, adora trabalhar na reunião mediúnica, adora fazer as transformações no nosso dia a dia. Mas, se você não ama o próximo, você está aplicando só um pouquinho dessa caridade. Porque o ápice, a sublime aplicação, o máximo desta caridade, é quando você ama o inimigo. Se eu ainda não estou conseguindo amar o inimigo, eu tenho um trabalho muito árduo para fazer. E aí tem lá ainda no finalzinho daquele trecho que eu te destaquei aqui. Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita do que as dos escribas e fariseus, não entrareis no reino. De que Jesus está falando aí? Da sua vida futura. Ele não poderia falar lá atrás de uma vida futura se não fosse algo muito material, porque aquelas pessoas ainda precisavam, nós precisávamos disso. Então ele fala, o reino do céu te dá uma ideia de um espaço delimitado. Hoje, nós já sabemos que não é assim que funciona. Então, quando a gente pega o reino do céu, vamos pensar que é o seguinte, é a sua próxima encarnação, é a sua erraticidade, é o seu futuro. E você não entrará lá como? Livre. Você vai continuar sendo escravo das suas próprias deficiências, das suas próprias más inclinações, dos seus próprios vícios. O poder de solução está contigo. E aí, para a gente pensar. Como devo agir a partir de agora? É você com você. Não precisa falar para ninguém. Quantos inimigos você tem? Quantos você carrega há vários dias, vários meses, vários anos, várias vidas, várias encarnações? É para pensar. Perfeito? Então vamos serenar um pouquinho o nosso interior. Pedir ao plano espiritual presente, com a permissão de Deus nosso Pai, que possa levar as nossas vibrações de amor, de perdão, de compreensão, hoje, de forma muito especial, a todos os nossos inimigos. A eles nós pedimos perdão pelas falhas que cometemos. A eles nós pedimos que compreendam as nossas limitações, os nossos vícios. A eles pedimos que receba a nossa energia curadora
e que possam emanar para nós essas mesmas energias. Para que num curto espaço de tempo, de acordo com o nosso caminhar, possamos estar amigos. E vamos também envolver esta casa que nos acolhe hoje e nos dias que se seguirão, com muito amor, com muita gratidão por nos receber, aos trabalhadores encarnados e desencarnados que aqui frequentam, que podem fazer um pouquinho por nós, que possa perdurar por muito tempo, que possa ser uma acolhida cada vez maior, que possa elucidar a nossa caminhada, trazer a luz do Espiritismo para a vida da gente, a luz do Evangelho para a vida da gente, a experiência de Jesus na vida da gente. E agradecemos a Deus, a todos os trabalhadores deste momento de Evangelho, pela oportunidade, pela condição de vitória que temos. Pedimos um pouquinho de energia, de vivacidade, que possamos reiniciar essa semana com muito desafio. Mas que essas energias façam parte do nosso eu, para que nós possamos superar todos esses desafios. Fique conosco, hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus.